Olá, bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa em parceria da TV Justiça com a rede LFG, a rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Eu sou o professor Silvio Maciel e dou aula aqui na rede LFG das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Para quem ainda não conhece o programa, ele é dividido em 3 blocos. No bloco 1, eu falarei do tema do dia e hoje nós trataremos de responsabilidade penal nos crimes ambientais. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu responderei as 5 questões enviadas pelos nossos alunos de diferentes partes do Brasil. E no bloco 3, o X da questão. Eu separei para vocês 2 questões recentes de exame da OAB, já aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas, e vou resolver com vocês aqui, mostrando por que as alternativas estão erradas e qual a alternativa correta. Nesse primeiro bloco, como eu havia adiantado, eu vou falar do tema responsabilidade penal nos crimes ambientais. É um dos temas mais solicitado em provas da OAB, em concursos em geral. Vejam, eu vou dividir esse tema em 2 partes. Responsabilidade penal das pessoas físicas nos crimes ambientais e responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes ambientais. Lembrando que responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais é o tema mais recorrente do direito penal ambiental. Pois bem, vamos começar a falar então da responsabilidade penal da pessoa física nos crimes ambientais. O artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. O artigo 2º, ele diz na primeira parte o seguinte: quem de qualquer modo concorre para os crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Bom, até aí o artigo 2º não trouxe nenhuma novidade. O artigo 2º apenas está dizendo, até este ponto, o artigo 2º apenas está dizendo que é possível ocorrer concurso de pessoas em crimes ambientais. E assim como no artigo 29 do Código Penal, o artigo 2º da Lei Ambiental está adotando a teoria monista ou teoria unitária do concurso de pessoas. Ou seja, todos que concorreram para o crime ambiental, sejam como autores, sejam como coautores, sejam como partícipes, responderão pelo mesmo crime ambiental, na medida de sua culpabilidade. Teoria monista unitária. A mesma teoria do artigo 29 caput do Código Penal. O que significa dizer na medida de sua culpabilidade? Significa dizer que todos responderão pelo mesmo crime, mas não sofrerão a mesma pena necessariamente. É dizer, a pena será dosada na medida da culpabilidade de cada um. A expressão culpabilidade não está naquele sentido de terceiro substrato do crime. A palavra culpabilidade aqui está no sentido de maior ou menor importância da conduta na produção do resultado. Então, o que o artigo 2º está dizendo é que cada um será punido na medida de sua culpabilidade, ou seja, na medida da maior ou menor importância de sua conduta no evento criminoso. Isso nada mais é do que o princípio constitucional da individualização da pena. O crime é o mesmo para todos, mas a pena é dosada individualmente.
de acordo com a conduta de cada um dos agentes do crime. Ok? Pois bem, a primeira parte do artigo 2º, então, não traz nenhuma novidade. O que nos interessa é a segunda parte do artigo 2º. A segunda parte do artigo 2º diz assim: responde também por crime ambiental o diretor, gerente, preposto, mandatário, etc., que, sabendo da conduta criminosa de outrem, não evita o crime ambiental, podendo evitá-lo. Olha só, o artigo 2º, segunda parte, está dizendo o seguinte: que diretores, gerentes, prepostos, mandatários de pessoa jurídica respondem por omissão nos crimes ambientais. Portanto, as pessoas físicas mencionadas no artigo 2º da Lei Ambiental respondem tanto por ação quanto por omissão nos crimes ambientais. Significa dizer, responde quando cometem um crime ambiental ou quando não evitam um crime ambiental, podendo evitá-lo. O que o artigo 2º fez foi criar para essas pessoas o dever jurídico de agir, o dever jurídico de evitar os crimes ambientais, o dever jurídico de agir previsto lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 2º, portanto, criou para essas pessoas o dever jurídico de evitar o crime ambiental. Se eles não evitarem, a omissão deles é penalmente irrelevante. A omissão deles é crime. É crime. Mas vejam, o artigo 2º diz que essas pessoas respondem por omissão nos crimes ambientais, desde que, primeiro, elas saibam da existência do crime. Segundo, possam agir para evitá-lo e não o evitam. Esses dois requisitos exigidos pelo artigo 2º, ciência da existência do crime e poder de evitar o crime, esses dois requisitos evitam a chamada responsabilidade penal objetiva. Evitam a chamada responsabilidade penal sem dolo e sem culpa. Então vejam, se um diretor de uma pessoa jurídica, se o diretor de uma empresa não sabe que o crime está sendo praticado, ou sabe que o crime está sendo praticado, mas não tem poder de mando para evitar o crime. Vejam, se ele não sabe da existência do crime, ou não tem poderes para evitar o crime, claro que ele não responderá por crimes ambientais. Claro que ele não responderá pela omissão. E vejam que interessante. Para se evitar a chamada responsabilidade penal objetiva, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais em geral não admitem a chamada denúncia genérica.